foram, ao fim, assim, 3 propostas. E hoje eu continuo recebendo abordagem de recrutadores, de vagas que eu me candidatei lá atrás, que estão, né, andando agora. Então, realmente é um processo que dá muitos frutos. É claro, né? Cada um com seu tempo, cada um com seu ritmo, mas realmente são estratégias que facilitam esse processo, né? Eles servem como uma enzima ali para realmente facilitar esse processo, que no caso para mim foi de recolocação, né? Olá, 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 olá! Está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos do PRH que conseguiram o emprego que eles desejavam em menos de 51 dias. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Rick, e você? Tudo bem também. Vou te chamar de Lu, viu? Porque é Tá como eu bom. te chamo. Combinado. Tá Ana aqui, mas é Ana Lu, então eu vou te chamar de Lu. Combinado. Lu, para a gente poder começar essa conversa, depois de aplicar os métodos do PRH, você conseguiu uma proposta de emprego em menos de 51 dias? Consegui. Eu comecei a me candidatar no dia 28 de fevereiro, tem 50 dias, mas eu comecei realmente a aplicar o método do PRH, assistir às aulas e realmente me dedicar inteiramente a partir do dia 6 de março. E são aproximadamente 40 dias, né? Hoje fazem 40 dias. 40 dias, que legal. E qual área que você conseguiu emprego? Na área que eu trabalho, né? Analista de dados. Analista de dados. Analista de dados sênior. A vaga ideal, não foi só uma A analista vaga de dados. ideal. A vaga ideal. Muito Que bom. coisa boa. E você hoje está falando de onde? Qual cidade que você está falando? Falo de Curitiba, moro aqui. Show de bola, show de bola. E se você não se importar, é uma coisa que eu pergunto. Eu sei que tem pessoas que ficam um pouco envergonhadas com isso, tá? Mas você se importaria de falar para as pessoas qual a sua idade, com quantos anos você conseguiu? Não, tranquilo. Eu tenho 30 anos, trabalho há 5 anos na área de dados, né? E, Ana Lu, você achava, assim, antes de você me conhecer o método PH, enfim, você achava que você conseguiria um emprego e os resultados que você tem hoje sozinha? Então, eu assisti alguma das suas lives, assisti algum dos seus vídeos e pensava que talvez fosse suficiente, mas não era. Percebi, né, que para ter uma candidatura bem mais assertiva, a gente precisa de um conteúdo um pouco mais profundo, que é o que você traz no curso. E para mim, realmente, quando eu realmente comecei a seguir, virei a chave no sentido de ter maiores visualizações do meu perfil, questão de interação e networking com outras pessoas, em relação também a ser abordada por recrutadores, algo que eu realmente não tinha. E não somente pelo LinkedIn, né, mas também ter um currículo mais assertivo e mais sucinto e com realmente as coisas que importam, né? Perfeito. Então, para mim fez muita diferença fazer o curso. Que coisa boa. E uma curiosidade, que a gente pode deixar aqui claro para todo mundo, tá? Como é que você me conheceu, Lu? Só para ficar claro para as pessoas. Para deixar muito claro, eu tenho, como é que eu posso dizer, um grande privilégio, pois o Ricardo é o meu cunhado. Ele é marido, ele é casado com a minha irmã, caçula. Então, para mim, eu tenho um plus em ter o Rick como meu cunhado. Eu lembro que eu estou fazendo evento hoje e aí eu contei a sua história. Falei, poxa, ela não acreditava que ela precisaria desse conteúdo, ela achava que ela ia conseguir sozinha e tal. Eu falava, Lu, confia, Lu, vai, me escuta, assiste as lives, assiste os conteúdos, mas depois você vai perceber que o PRH é importante. E aí Com uma das certeza. pessoas nas lives falou assim, nossa, que privilégio ser da família do Rick. Que privilégio. Ai, ai. Sim. Mas mesmo sendo da família, você de fato fez o PRH, né? De fato entrou. Não, total, total. Perfeito. E, né, dando spoiler, o PRH é composto de vários módulos. Então, em cada etapa em que eu me encontrava, eu ia focando naquele módulo sobre aquele tema. Então, realmente fez total diferença, assim, do começo, realmente do começo, até o fim. Eu, enfim, vou até escrever depois um post sobre esse processo de recolocação, e eu contabilizei, eu tenho uma planilha que eu faço acompanhamento das vagas, e foram 98 vagas que eu me candidatei. E as primeiras, assim, que foram lá no dia 28, 1º de março, tipo, direto, assim, alguns eu espero o feedback até hoje, porque muitas vezes a vaga, enfim, não deram retorno, né? Então, até hoje eu tenho várias vagas sem esse retorno inicial, que é justamente quando eles olham o currículo. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar intensamente no meu currículo, eu comecei a ter mais respostas positivas,
e saí simplesmente da leitura do meu currículo para realizar realmente uma primeira entrevista com algumas empresas, né? Então, foi um Caramba, processo bem intenso, assim. caramba. É de fato uma pessoa de análise de dados. É um analista Aham, de sênior, né? sim, Que fica realmente olhando para os sim, números. 98 candidaturas é coisa pra sim, caramba, mas com certeza, assim, eu imagino que quem está ouvindo isso aqui, essa conversa, deve pensar, nossa, eu também estou na mesma situação da Ana Lu, próximo ali de 100 vagas, mas não tenho resultado. E aí, qual o ponto? É ficar tentando dar murro em ponta de faca, não arrumar a casa, uma coisa que eu sempre falo antes, né? Arruma a casa, arruma o LinkedIn, arruma o currículo, arruma o cadastro da GUP. E aí, no PRH é mais fluido, né? Tem coisas que são Ctrl+C, Ctrl+V, é muito mais sim, prático, muito mais, ó, faz desse jeito, ó o feedback aqui. Então, acho que facilita sim. muito esse processo para não ser cansativo essas 98 vagas, né? Uhum, uhum. E assim, eu também brinco, né, e falo que eu fiz um exercício proposto por você, que era justamente desenhar essa vaga ideal. Desenhei. Me candidatei a elas, me candidatei. Mas me candidatei também para as vagas não ideais? Sim. Por isso que eu trago 98, né? Tipo, é um número muito Perfeito, alto. E perfeito. aí também, né, fazendo um pouco mais as análises, cerca de 50% não tive retorno nenhum. Por acho que 48 vagas que até hoje eu fico aqui esperando, né? Tipo, zero feedback. E outras, logo de primeira, assim, feedback negativo, no sentido de, outro candidato teve mais aderência aos requisitos da vaga e tudo mais. Mas, enfim, a gente tem que, né, testar e principalmente estar aberto para conseguir realizar entrevistas, treinar e tudo mais, né? Então, foi bem positivo. Não, e você é uma dedicada especialista de fato, porque uma das coisas do PRH é desenha a vaga ideal, que poucas pessoas fazem isso, Uhum, mas não fica só preso à vaga ideal, vai treinando com uhum, outras vagas. E você fez perfeito. isso, porque imagina, chegar o momento da vaga ideal, você não ter treinado, aplicado o método, sabendo como usar gatilhos mentais, como fazer tal coisa, Uhum, talvez você não teria conseguido essa vaga ideal, né? E aí estaria uhum, buscando ainda emprego mais do que 40 dias tentando, né? sim. Só para deixar claro para o pessoal, por que você começou a buscar um novo emprego? Então, a gente sabe que algumas empresas de tecnologia, principalmente, estão passando por alguns movimentos. Então, infelizmente, eu fui desligada num layoff da última empresa que eu trabalhava e, por isso, precisei me movimentar. Precisei realmente arrumar o LinkedIn, arrumar meu currículo, porque muitas vezes, quando a gente está muito tempo em um mesmo lugar, a gente fica meio estagnado, né? Vai levando, não é estagnado, você fica na inércia. Então, eu Uhum, estava na inércia e precisei realmente me movimentar, porque enfim, passei por um processo de layoff. perfeito. Que eu passei também, né? No meu caso, foram 4 anos finalizados em 4 minutos, um mês antes do meu casamento. E no seu caso foi parecido, né? Nossa, foi. O meu foram 5 anos. Eu, enfim, fiz 5 anos num domingo, na quarta-feira, acabei sendo desligada. Assim, não trago mágoas, porque Sim. entendo que são coisas do momento. Eu realmente aprendi muito nessa outra empresa que eu trabalhei. Mas um outro ponto também bem desagradável, que eu fui desligada 10 dias antes do meu casamento civil. Mas, enfim, tive todo o suporte da minha família, do meu marido, Felipe. Então, realmente foi um ponto delicado, mas, né, falando um pouquinho mais também, caso na igreja no dia 1º de junho e, graças a Deus, já vou estar reempregada. Mas Aê! aí fica para uma próxima pergunta. Legal! Não, isso é muito bom. Que foi um Sim, processo sim, parecido que eu fiz também, né? Eu fui demitido sim. 30 dias antes do meu casamento, e aí consegui emprego 20 dias. 20 dias depois já estava lá. E eu ficava morrendo de medo Uhum, das pessoas ficarem. E aí, você está desempregado, está casando com a Ana Maria, sua família. Meu Deus do céu, vão me ai, julgar meu Deus. aqui. Não, zero julgamentos, né? A gente entende que realmente o mercado, isso pode acontecer, então Perfeito, é perfeito, bom perfeito. estar preparado nesse sentido, né? E da mesma forma que você, Lu, eu não guardo mágoas, porque eu acho que, assim, faz parte do processo, a gente é maduro, a gente entende que a gente está passando por uma crise, um momento macroeconômico, pode acontecer Isso, com qualquer pessoa. E aí, só que sim, qual é o ponto? Hoje, se acontecer com você, de novo, que eu não espero, obviamente, mas se acontecer de novo, você já sabe o que fazer. Você sim, já tem o conhecimento necessário para não precisar passar muito tempo desempregado, como tem muita gente que está desempregada. Então, é um conhecimento que vai para a vida toda, né? total. E você falou que você estava 5 anos, né? Pô, eu estava 5 anos na empresa e tal. Dentro lá daquela teoria dos 4Ds, não sei se você lembra, que são os desorientados, os discretos, os dedicados. Você acha que você estava onde? Mesmo sendo da minha família. Uhum.
super no discreto. Inclusive, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Tanto enfim, na questão do currículo, na questão do LinkedIn. Realmente precisei chacoalhar, assim, para me tornar uma dedicada, né? Especialista. Né? Especialista. Para quem não entende nada e caiu aqui, ó, dentro do PRH a gente fala de níveis, tá? Então, assim, dedicado júnior é uma pessoa que teve um currículo aprovado. E a Lu teve currículos aprovados. Dedicado pleno é uma pessoa que foi encontrado pelos recrutadores no LinkedIn. E a Lu, aqui, a Ana Lu, também teve o LinkedIn ali que foi abordado pelos recrutadores. Dedicado sênior são as pessoas que foram aprovadas numa entrevista de emprego. Então, validaram que sabem contar a sua história numa entrevista de emprego. E dedicado especialista é quem conseguiu receber uma proposta de emprego aí através do PRH. E não foi a única, né, Lu? Sim. Foram, ao fim, assim, 3 propostas. E hoje eu continuo recebendo abordagem de recrutadores, de vagas que eu me candidatei lá atrás, que estão, né, andando agora. Então, realmente é um processo que dá muitos frutos. É claro, né? Cada um com seu tempo, cada um com seu ritmo, mas realmente são estratégias que facilitam esse processo, né? Eles servem como uma enzima ali para realmente facilitar esse processo, que no caso para mim foi de recolocação, né? Perfeito, perfeito. E Lu, você consegue perceber a diferença do seu currículo antes do PRH e do currículo depois? Qual que você acha que foi um dos maiores diferenciais aí do seu currículo depois? Perfeito, né? Primeiro eu trago o ponto de extensão do currículo, então ele ficou muito mais resumido, e ele ficou muito mais, acho que, direto e fácil de ler e com informações que realmente importam, né? Então, perfeito. É um outro currículo. É um outro currículo. E o que a gente ensina no PRH de currículo, os conceitos são aplicados também dentro da GUP, dentro dessas plataformas de base. Sim, sim. E eu lembro que, a gente não precisa ficar expondo o nome, mas teve uma empresa, eu não sei se o processo já acabou, mas que essa empresa utiliza a GUP e você foi avançando no processo dessa empresa, né? Sim. Então, para mostrar que a GUP funciona para as pessoas, assim, os recrutadores realmente usam a GUP para mandar e-mail, para avaliar currículo, para marcar agenda, para ver candidato. A GUP funciona. Só que a gente não sabe a melhor forma de vencer, né, entre aspas, a GUP. Sim. Essa vaga que eu consegui não foi pela GUP, mas eu sim fui abordada por recrutadores que me encontraram na vaga da GUP, né? Eu fiz o processo pela GUP. Infelizmente, não tive nenhum avanço na linha ali do tempo do processo seletivo. Tipo assim, tá lá ainda currículo em análise, mas eu já fiz entrevista com um recrutador, já foi enviado para o gestor da vaga, não tive esse segundo papo, né? Perfeito. Mas, enfim, a GUP não atualizou. Perfeito. E aí, qual o ponto para deixar claro para todo mundo, tá? Existe uma má formação de recrutadores no mercado. Então, os recrutadores, eles avançam no processo seletivo com candidatos, como foi o caso da Lu, mas não organizam isso dentro da plataforma da GUP. E aí parece que a GUP está parada. Parece que não tem nenhum candidato avançando. Por isso que eu sempre falo, veja o que você tem que garantir ali para ver se está tudo certo com o seu processo, é o que o recrutador fala com você. É o que a pessoa ali responsável pelo processo está falando com você. Lu, você foi aprovado. Então, você foi aprovada mesmo. Não precisa ficar olhando o que está na GUP. Confia no que o recrutador está falando. E aí, quando você faz isso, você tenta fazer o processo de trazer o recrutador para ser seu advogado no processo seletivo. Você sentiu que isso aconteceu com você, Lu? Você conseguiu, em algum processo, tornar um recrutador seu advogado? Sim, total. Inclusive, nessa vaga que eu consegui, foi muito também devido à recrutadora, né? Sim. A gente criou uma conexão muito legal. Enfim, não só com ela, depois com as pessoas por quem eu fui entrevistada também, mas isso é muito, muito real. Que legal, que legal. E sobre LinkedIn? Ó, vou falar sério agora, eu vou puxar a sua orelha. Por quê, gente? Vou puxar aqui em público todo mundo. Eu falava com a Ana Lu o tempo todo. Ana Lu, você tem que atualizar o LinkedIn, Ana Lu. Tem que atualizar, tá aqui, ó, influenciador, te ajudando. E aí você foi fazer isso depois que você acabou passando pelo processo de layoff, né? Mas qual a sua percepção hoje sobre o seu LinkedIn pós-PRH, o LinkedIn antes? Não, eu mudei completamente minha visão sobre o LinkedIn, principalmente porque é uma rede que conecta pessoas, conecta ideias, conecta oportunidades, conecta um monte de coisa. E, assim, até ao longo da minha vida na minha outra empresa, tipo, eu nunca postei nada relevante no sentido, olha o que eu estou fazendo. E como é importante a gente registrar algumas coisas, né? Enfim, e realmente, infelizmente, não te escutei antes,
passei por um longo tempo, assim, sem atualizar meu LinkedIn, sem criar conexões, sem fazer networking, né? Então, para mim mudou completamente, assim, a percepção. E comecei a fazer postagens, não que seja uma coisa necessária, mas, tipo assim, vi como realmente é importante esse contato com outras pessoas, né? Conhecer pessoas que trabalham na mesma área que você e, enfim, se desenvolver e, enfim, tornar ali uma rede coletiva, comunitária, assim, nesse sentido, né? Bem legal. Perfeito. E tá tudo bem, tá? Acho que tem algumas coisas que acontecem na nossa vida para a gente poder aprender. Essa questão mesmo que eu tive do layoff meu, eu era o garotinho da empresa, né? Eu era o queridinho, eu era a pessoa que nunca seria demitida, eu tinha essa segurança por ser o cara da empresa. E eu ficava ali acomodado também, de, não, eu sempre vou ter meu emprego seguro. E aí, 4 anos finalizados em 4 minutos. Então, eu acho que tem umas coisas da vida assim que faz a gente acordar. Não, total. E eu falo assim, né? Tipo, eu também era apaixonada, ainda continuo sendo apaixonada pelo propósito da empresa, né? E brinco que se eu pudesse, apesar de todos os pesares, né? Eu continuaria lá. Porque eu trabalhando como analista de dados em uma empresa que gera muitos dados, existe uma infinidade de possíveis estudos, análises, enfim, reflexões, né? Responder dúvidas e problemas em si. Então eu brinco que se eu pudesse, continuaria lá. Mas são coisas da vida. Com certeza, na minha próxima, né, jornada, nessa minha próxima oportunidade, muita coisa poderá ser feita também, de estudos, análises, enfim, gerar valor, né? Então, isso é bem interessante. Não, e para a empresa que você conseguiu, eu também acho que o volume de dados é enorme. Bastante. Que vê só qual, eu não sei direito qual é o squad, a equipe que você vai entrar, mas eu sei que a empresa em si tem um volume de dados absurdo, assim, que dá para crescer muito dentro da carreira. E Lu, esse papo que eu acho que a gente está tendo vai ser muito importante para outras pessoas também. Por exemplo, tem gente na nossa família que tem que ficar de olho mais no LinkedIn, tem que ficar de olho mais na divulgação, né? Que a gente tenta, hoje a gente tenta falar. Tem gente aí fora que vai estar ouvindo essa entrevista, não conhece a gente, que também fica meio que procrastinando no LinkedIn, procrastinando no currículo. E, pô, chega uma hora que tem que dar um basta, né? Tem que falar, não, vou acordar e vou seguir aqui os conselhos do Rick, né? Sim, total. E queria saber um pouquinho de você. Você, de fato, viveu o PRH, né? O que você achou sobre o processo lá das oficinas, plantões de dúvidas, aquele processo que a gente fazia com a comunidade? Qual foi o seu feedback? Assim, existem aulas que são gravadas, então elas servem como base para a gente estudar determinados assuntos. As oficinas, elas são excelentes, porque você traz cada um dos tópicos de maneira ao vivo, e de forma que a gente, né, seus alunos, a gente consegue contribuir e conversar e discutir, trocar ideia, trocar opinião. Então, é muito interessante. Eu acho que torna muito mais vivo, assim, o processo em si. Sem contar que a gente conhece pessoas, né, e torce junto por essas pessoas, e acaba formando uma rede muito positiva de incentivo também. Então, é muito bom. É uma comunidade do bem, né? Eu lembro que... Ai, total. Você falava assim, nossa, Rick, Vitória conseguiu e tal. Sim, e Vitória conseguiu. Ela só tá me enrolando para poder marcar essa entrevista, mas a gente vai marcar. E com certeza a Vitória ficou feliz por você também. E tem todo esse processo na comunidade, todo mundo está se ajudando. Então, o que eu acho que é o valor da comunidade? Procurar trabalho, dar trabalho. Procurar trabalho é cansativo. E ainda mais se você está sozinho. Ainda mais se você está tentando aí, escutando um pouquinho de todo mundo, um influenciador fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, você vai tentando misturar e vai não concordando e tal, enfim, vai misturando, vai ficando... Você fica sozinho nesse processo. Mas quando você está só com um mentor só que pode te ajudar. E além disso, uma comunidade que está todo mundo ouvindo esse mesmo mentor, falando o mesmo idioma, é diferente o processo. Um vai motivando o outro, um vai incentivando. E a turma, cada pessoa totalmente diferente, né? De áreas diferentes. De áreas totalmente diferentes. Eu não sei se você lembra também, mas também tinham pessoas de dados. Você sentia a concorrência da galera de dados na turma? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário, acho que era muito colaborativo, assim, né? Perfeito. Já saiu a entrevista com o Bruno, que foi de dados, da mesma turma que você. Agora você vai ser próxima da turma de dados também, conseguindo. Tinha o Pedro também, que estava lá super dedicado. Eu sempre mostrava o perfil do Pedro para você, né? Olha aqui o perfil do Pedro. A gente gerou conexão. Pois é. E eu tenho certeza que a sua história vai inspirar o Pedro também para poder continuar, né? Então, um inspirando o outro, um motivando o outro. Eu acho que é uma comunidade do bem que a gente faz.
Você imaginaria que você ia encontrar isso no PRH? Não, não imaginava. Fiquei realmente surpreendida nesse sentido. E uma coisa que eu ia te perguntar, Lu, o que você normalmente fazia? Eu sei porque, assim, procurar emprego é difícil, é cansativo, e tem hora que a gente quer bater em tudo, jogar fora, desistir, enfim. O que você fazia nesses momentos para não desanimar? Uma boa pergunta. Então, ali no começo, antes de fazer o PRH em si, estava super desanimador, porque foram, sei lá, 20 vagas e 0 respostas em uma semana, sabe? Tipo, então, quando eu comecei no PRH, o que me motivava era justamente ter um norte no sentido de, tá, preciso melhorar algumas coisas antes de realmente ter expectativa, né? Então, isso me motivou bastante. É claro que eu não ficava 24 horas por dia dedicada ao processo, porque a gente precisa viver, né? Então, fazia as coisas que eu normalmente faço, né? Com minha família, minha academia, minha corrida, descansar, né? Ainda mais nesse período de descansar a cabeça, né? Então, foi um processo de tentar encontrar o equilíbrio entre as candidaturas e a vida pessoal, né? Mas que Perfeito, realmente é exaustivo, muito perfeito, exaustivo mesmo. perfeito. Uma coisa que algumas pessoas falam para mim, essa galera só conseguiu porque estava desempregada. Como se os desempregados não tivessem outras obrigações para fazer. Uhum, É como uhum, se quem está ali buscando emprego tivesse tranquilo. Não, pô, você tinha, eu sei, porque você é da minha família, mas tinha toda a uhum, obrigação familiar, tem toda a questão de uhum, casamento chegando, tem toda a questão uhum, de cidade nova que está mudando, vários sim, conflitos que você tinha que estar tendo que gerenciar ao mesmo tempo que estava sim, buscando emprego. E sim. aí, se você pudesse dar uma dica aí para a galera sobre organização de tempo, o que você daria, o que você Uhum. fez? Primeiramente, focar na sua saúde mental, né? Então, acho que o primeiro ponto é entender que é um momento, é uma fase, vai passar. Então, não sei se, né, existe condição para fazer uma terapia, por exemplo, né? Pelo menos para estar em linha com isso. O outro ponto é aproveitar a sua família, seus amigos, porque realmente é um momento em que você vai ter mais tempo ou até vai precisar desse apoio, né? Então é interessante curtir e aproveitar esse momento com sua família e amigos. Depois foque também em fazer coisas que você goste. Malhar, ler, assistir série, mas sempre voltado a preciso me recolocar no mercado. Então eu preciso me desenvolver para isso. Se for necessário estudar, estude. Se for necessário se aplicar a quase 100 vagas, se aplique. Mas assim, buscar se desenvolver mesmo, porque eu acredito muito que, uma coisa que a gente conversa muito, né, Rick? É até uma coisa que eu vou depois, estava filosofando sobre, a gente tem um tripé muito poderoso nas nossas mãos, né? Que é o nosso conhecimento, tipo, é nosso, ninguém tira, ninguém vai tirar. Depois as nossas histórias, que é o foco principal do PRH, né? As nossas vivências, experiências, as nossas dores, alegrias, né? Tudo. As nossas histórias são nossas. E por fim, eu falo que a nossa chama interior, tipo, a nossa essência, assim, né? Ela é como se fosse um norte pra gente, também é único. Então, esse é um pilar, assim, de 3 frentes que me motivam a seguir e que todo mundo tem. Então, confiar na sua história, confiar na sua experiência. Infelizmente, não ter vergonha, né? Quem é Sim, tímido, acho que pode sofrer um pouco com isso, mas até você fez uma live recentemente sobre isso. É preciso perder a vergonha, né? Você sabe o que você sabe, então tem que seguir e confiar nisso. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Você tentar manter um equilíbrio no sentido de ter uma vida saudável, buscar essa recolocação através de estudos e candidaturas, perfeito. e ter esse suporte e apoio da família, né? Acho que são Perfeito, as principais perfeito. pontos. Não, e esse ponto que você falou da chama interior, né, de você ter um propósito, isso para mim é muito importante. Assim, para quem não sabe, os 51 dias é uma homenagem a meu pai, porque meu pai tinha um projeto desse de ajudar as pessoas. Ele estava o tempo todo desempregado, então ele aprendeu como passar nas entrevistas de emprego e queria ajudar mais pessoas. Ele não era recrutador, mas queria ajudar as pessoas com esse ponto. Só que esse projeto dele não foi para frente. Por que não foi para frente? Porque ele faleceu com 51 anos de idade. E eu vivi, não por acaso, mas acho que coisa de Deus mesmo, a vida me fez fazer uma transição de carreira da engenharia. Você também era de engenharia, né? A vida fez a Uhum, gente fazer a transição de carreira de engenharia, você para a área de dados, eu para a área de RH. E aos poucos eu fui percebendo que talvez o propósito que Deus quer para a minha vida, de fato, é fazer com que mais pessoas consigam emprego. Os 51 dias, se a pessoa conseguir, ótimo, maravilha. Mas, assim, não é o grande objetivo de 51 dias, é o emprego, né? Se for 52, se for 55, pô, o foco é o quê? É o emprego. Os 51 sim. dias é mais uma homenagem
para o meu pai. Mas é isso que me motiva, é ajudar as pessoas a terem processos ricos de histórias, a terem carreiras ricas de histórias, virarem líderes ricos de histórias, que é um outro pilar que você trouxe, né? Que as histórias de você, cada um tem a sua história, isso não vai mudar. Então a gente tem que saber valorizar nossas histórias. E o PRH, o Ricarreira, a empresa Ricarreira, tem um propósito por trás. Não é só uma empresa aqui que está querendo ganhar dinheiro, né? Acho que você percebe isso, né? A gente não está aqui querendo faturar, querendo ganhar dinheiro. Eu sou um cara super simples. Você sabe, eu tenho 3 calças, 2 sapatos, 2 sapatos, tenho umas roupas, cabe uma mala, porque quero estar investindo mais aqui realmente nesse projeto para ajudar mais pessoas. Esse é o meu propósito. E eu acho que você é a única que eu me sinto aberto para poder falar isso aqui numa live, porque eu conheço a sua fé. Que tem um ponto que eu acho que é importante, que é a questão da fé, né? Nós somos católicos, nós temos esse ponto muito forte, e eu quero ser santo. Minha meta é ser santo, que é o que eu falo com Ana Maria, minha esposa, que é sua irmã. Minha meta é ser santo. É uma das formas da santidade. São 2 formas para ser santo aqui, no meu caso, a família e a questão do Ricarreira. Então, é o meu objetivo, é ser santo aqui. Acho que esse projeto pode ajudar, e acho que a sua história também vai me ajudar com isso, e vai ajudar você a ser santa, vai ajudar a Ana Maria a ser santa, todo mundo, que eu acho que tem que ser o objetivo para quem tem essa fé, né? Como a gente tem na fé católica. Total. E como palavra de incentivo, né, Rick? Siga firme no seu propósito, porque realmente ajuda muitas pessoas, né? Abre portas e realmente facilita muito esse processo, seja de recolocação, seja de transição de carreira, ou, enfim, é algo realmente muito poderoso, assim. Então, siga firme. E até também essa questão que você trouxe sobre questão de fé, de Deus, né? Eu tinha planos para me mudar para cá somente em março, mas os planos mudaram, me mudei para cá em novembro. E se eu tivesse realmente me mudado em março, eu teria sido desligada onde eu morava antes. Eu teria como as coisas seriam, né? Enfim, as coisas fizeram para que eu me mudasse antes, então tudo aconteceu de uma forma muito também natural, cuidadosa e, enfim, acredito muito em providência divina. Sim. E também um ponto muito interessante é, nunca percam suas essências. Nunca deixem de ser quem vocês são. Nesse processo que eu passei, foi muito interessante, porque na reunião de proposta, o gestor falou assim, nossa, a mesma impressão que eu tive, a outra gestora também teve, que me avaliou, né? Então, houve uma conexão muito genuína, assim, sabe? E isso porque eu fui quem eu sou, né? Claro que outros processos não aconteceram por outros motivos, talvez não tivesse fit com a empresa, fit com a vaga realmente, mas enfim, as coisas aconteceram como elas tinham que acontecer, no tempo certo, né? Perfeito. E acho que isso é muito, muito forte, assim. E olha isso, eles se conectaram com a sua história. No PRH, a gente não ensina para as pessoas para fingirem ser algo que não é, para inventar uma coisa que não é. É a sua história. Senão, depois, você pode acabar sendo demitida se você fingir ser algo que você não é. Então, é melhor você receber um não por conta de fit cultural, por conta de, sei lá, competência técnica, do que você ter depois uma demissão. É melhor que as pessoas se conectem. E que bom, não sabia disso, a primeira vez que eu estou ouvindo essa história que você falou aí, dos gestores que falaram, nossa, a mesma essência, a mesma história. É a mesma história, é você. Você não precisou fingir ser outra pessoa. Então, que bom. Parabéns por isso. Dedicar que bom, obrigada. E agora que você conseguiu seu emprego, quais são os seus próximos sonhos? Sonhos profissionais, sonhos pessoais, sonhos de saúde, os seus sonhos. Falando assim do ponto de vista profissional, eu quero muito, né, poder ser uma referência de dados na empresa, na rede, enfim, poder ser realmente uma mulher, né, que seja referência na área. Em termos de sonhos, né, com isso, né, a gente trabalhando, fazendo no nosso trabalho laboral, né, a gente acaba conquistando outras coisas, né, então, melhores condições financeiras para minha família, como eu tô casando agora, né, poder montar uma casinha, continuar fazendo e trazendo impacto positivo, assim, para a sociedade, para a empresa, para as pessoas. Perfeito. Então, acho que esse é um sonho. E um cachorrinho, será que o Felipe vai deixar? Tá difícil. Tá difícil. Vou botar uma hashtag aqui. Quem for assistir esse vídeo, bota assim, Felipe, libera o cachorro para Ana Lu. Se tiver 10 comentários, gente, a gente mostra aí para Felipe isso. Que legal. E, finalizando aqui esse bate-papo, qual conselho você daria para uma pessoa que
acabou de ser demitida, que passou por um processo de layoff com a gente? Acho que um conselho muito bom é não perca a fé. É óbvio que a gente vai desanimar, eu desanimei, existem dias e dias, mas confie em você, nas suas histórias, na sua competência, né? Você já trabalhou antes, você tem realmente histórias para contar, então é muito importante seguir firme, né? Não desanimar, mas eu acho que eu comentei sobre isso, né? Existem dias que a gente vai estar mais desanimado, mas confiar de que uma nova oportunidade vai surgir, uma nova vaga com os seus requisitos, né, com a sua experiência, sua expertise, vai surgir em algum momento. Então é importante sempre manter essa fé. Que bom, coisa boa. E caso alguém queira mandar mensagem para você, queira falar, esse Rick é um charlatão, é mentiroso. Qual é o link do seu Pode LinkedIn? entrar em contato comigo. Meu LinkedIn é Ana Luizenes, Luísa com S, Prieto, Escocato. O nome Excelente. é difícil. Quando eu vou falar o nome da minha esposa também, Ana Maria, eu sempre prefiro mostrar, porque os sobrenomes são chiques. Ai, Tô brincando com ela. Tô brincando. Ai, Ricardo. Mas é Mas, isso. Lu, muito obrigado de verdade pelo seu tempo. Show. Obrigado por compartilhar sua história, Show. por trazer isso. Parabéns, mais uma Dedicada Especialista, 40 Muito dias, obrigada. sucesso. E não só 40 dias, mas 40 dias na vaga ideal. Não foi qualquer vaga de análise de dados, foi na vaga dos seus sonhos, né? Então, parabéns, Lu, de verdade, viu? Muito obrigada, Rick. Obrigada a você também por todo o suporte, por todo o trabalho realizado no Ricarreira, através do PRH também. Estou muito grata. Beijo, tchau, tchau. Valeu, Rick. Tchau, tchau.